E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de análise química instrumental e hoje a gente vai falar sobre práticas de cromatografia, tá bom? Então eu separei alguns aqui. Vamos ver primeiro a cromatografia em papel, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. A internet está um pouquinho lenta. Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre cromatografia em papel. O termo cromatografia pode ser atribuído ao botânico russo Michael Semyonovich Tsuits, que em 1906 o empregou para descrever o processo utilizado para separar os pigmentos de folhas de plantas. Cromatografia deriva do grego kron, cor, e graphe, escrever. A cromatografia pode ser definida como um método físico-químico de separação de misturas efetuada através da distribuição dos componentes dessa mistura em duas fases que estão em contato. Dessas fases, uma se move, chamamos de fase móvel, através de outra, que chamamos de fase estacionária. Durante a migração da fase móvel através da fase estacionária, os componentes se distribuem seletivamente entre essas fases, resultando em migrações diferenciais. Das diferentes modalidades de cromatografia, a cromatografia em papel é um dos métodos mais simples para análise de amostras em quantidades pequenas. Na cromatografia em papel, a separação está baseada no mecanismo de partição líquido-líquido, ou seja, os componentes de uma mistura são preparados pelas suas diferenças de solubilidade nas duas fases immiscíveis, a fase estacionária e móvel. A cromatografia em papel pode ser adequada para discutir conceitos como fenômenos físicos e químicos, separação de misturas, solubilidade e polaridade. Na cromatografia, a fase móvel é aquela em que os componentes, quando ficam isolados, movem-se por um solvente fluido que pode ser líquido ou gasoso. A fase estacionária é aquela em que o componente, em seu processo de separação ou identificação, irá ficar fixo na superfície de outro material líquido ou sólido. Vamos ver, então, um experimento de cromatografia em papel. Os materiais utilizados para esse experimento são a acetona, que vamos usar como fase móvel, um copo de Becker, corantes alimentícios, que são as misturas que serão separadas, e o papel, que é a fase estacionária. O papel é celulose, então é uma fase estacionária polar. O solvente, acetona, também é polar, e a mistura é formada de componentes polares também, no nosso caso, os corantes alimentícios. A primeira fase desse experimento é colocar uma gota de cada corante no papel. Usamos 3 cores de corantes. A segunda etapa é colocar o solvente no copo de Becker, um pouquinho apenas de solvente. A terceira fase é colocar o papel com os corantes dentro do copo de Becker, já com a acetona. A partir daí, nós acompanhamos o arraste das misturas pelos solventes.
notamos que o nosso experimento é o do meio, onde fizemos o arraste dos corantes alimentícios por acetona, que é um solvente polar. À sua esquerda, temos um experimento em nível de comparação com o solvente ciclohexano, que é apolar. Sendo apolar e os corantes polares, não houve arraste no experimento com ciclohexano. Já à sua direita, temos um outro experimento a nível de comparação, só que agora com etanol, que é um solvente também polar. E note que o arraste dos corantes está mais acentuado no etanol do que a acetona. Ora, o etanol e a acetona são polares, só que o etanol tem uma polaridade maior que a acetona. Logo, o arraste para os corantes com etanol foi mais acentuado que o da acetona. Podemos medir a cromatografia pelo fator de retenção, que vem a ser, para cada amostra analisada, pegamos a distância percorrida pelo composto, no caso desse experimento, os corantes, dividido pela distância percorrida pelo solvente. A partir daí, você tem o valor do fator de retenção. Essa foi a nossa aula sobre cromatografia em papel. Um molde abraços. Um molde abraços para você também, Claudinei. Muito bom o vídeo. Vamos agora ver cromatografia líquida, tá bom? Vou tirar aqui o modo, vou pegar o link. Cromatografia líquida, como a gente viu, é HPLC, tá? Nesta aula animação 3D, iremos ver como pode ser feita a separação de 3 analitos contidos em um fármaco. A ideia é determinar paracetamol, cafeína e ácido acetil salicílico em comprimidos analgésicos. Observando a estrutura desses 3 analitos e buscando por propriedades físico-químicas disponíveis na literatura, concluímos que há nas moléculas ligações duplas conjugadas. Isso indica que estas espécies absorvem radiação UV e que eu posso adotar o detector espectrofotométrico para as medidas. Um problema, porém, é que é muito provável que estas espécies absorvam radiação em regiões similares do espectro. Por isso, há de se separar estes analitos antes da detecção. Vemos ainda que, além de facilmente polarizáveis, estas moléculas apresentam grupos que permitem interações intermoleculares fortes, como dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio. Estas características resultam em baixa pressão de vapor e direcionam a separação para métodos em fase líquida. Agora, se obtivermos os coeficientes de partição octanol água, veremos que há maior afinidade destas espécies pela fase orgânica. Assim, se obtivermos um mapa de potencial eletrostático dos 3 analitos, veremos regiões de maior concentração de carga, indicado em vermelho ou azul. Mas veremos também que há em cada uma das moléculas uma porção diferente em verde, indicando uma região hidrofóbica e justificando a afinidade por uma fase orgânica. Devido a isso, será utilizada uma coluna preenchida com fase estacionária também hidrofóbica, neste caso C18. Como irei utilizar uma fase móvel composta por metanol e água, ou seja, uma fase mais polar que a estacionária, a separação será realizada então em modo de fase reversa. Abrindo... Pessoal, só para fazer um comentário, no papel, a fase lá o papel é polar, né? Aqui no caso, que é a fase estacionária lá na cromatografia em papel. Na cromatografia líquida, a fase estacionária agora é uma coluna apolar, tá certo? Então, por isso que ele falou que é fase reversa, tá? Que o normal é a fase ser polar. Então, como ele está usando uma fase apolar devido aos analitos terem afinidades por compostos polares.
No software de controle, podemos ver que eu já deixei o equipamento ajustado para a vazão de 1 ml por minuto. A composição da fase móvel foi ajustada para 40% de fase A, ou água em pH 2,5, e 60% de metanol, disponível no canal B. Já as fases C e D não serão utilizadas nessa separação e, por isso, foram ajustadas para 0%. O detector eu estou ajustando agora para 230 nanômetros e a temperatura do forno em 30 graus Celsius. Já o tempo de análise foi ajustado em 10 minutos de corrida. Para o primeiro teste, eu preparei uma solução padrão que contém os 3 analitos solubilizados na própria fase móvel. E irei colocar este vial no interior do injetor automático. Abrindo a aba do software para o início da corrida, podemos então injetar o padrão e ver o que acontece. O frasco contendo a solução padrão foi colocado na posição 1 do injetor automático. Quanto ao volume de amostra, irei trabalhar com 5 microlitros. Escolhendo então o nome do arquivo e pasta, podemos iniciar a separação. No injetor automático, vemos que a agulha está aspirando o padrão e o introduzindo no percurso analítico. Já no software de controle, temos acesso aos dados referentes a esta separação. Do lado direito estão os parâmetros de corrida, como vazão, pressão e outros. Na parte inferior, temos acesso aos dispositivos que compõem o HPLC, como os reservatórios de onde a fase móvel está sendo puxada, bomba de solventes, injetor automático, forno onde está posicionada a coluna e também o detector. Já neste gráfico, temos o sinal de absorbância do detector sendo plotado em função do tempo, ou seja, o cromatograma. No início da corrida, ao solicitar que o sinal seja apresentado de forma amplificada, vemos apenas alguns ruídos na linha base. Após algum tempo, porém, é possível notar que os primeiros picos aparecem e, depois de pouco mais de 5 minutos, o terceiro pico é registrado e a separação é terminada. No final, são apresentados os picos para os 3 analitos injetados. Como vocês podem ver, paracetamol, cafeína e ácido acetil salicílico foram completamente separados, isto é, apresentaram separação de linha base em tempo pouco maior que 5 minutos. É preciso citar também que toda a corrida foi realizada com composição de fase móvel fixa, ou seja, em modo isocrático de análise. Espero que vocês tenham gostado e que também assistam aos próximos vídeos. Sugestões, dúvidas e críticas construtivas são bem-vindas. Por favor, deixem seus comentários. Muito boa a animação aí do pessoal aí. Acho que é da USP, né? Instituto de Química da USP aqui. Muito boa. Então estão de parabéns. Bom, vamos para o último vídeo agora, que é cromatografia gasosa, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Na cromatografia líquida, a gente usa a cromatografia líquida quando os compostos têm pressão de vapor baixa, né? Compostos com pressão de vapor alta, que são voláteis, aí a gente usa a cromatografia a gás, tá? Meu nome é Jeane, vou apresentar para vocês o cromatógrafo a gás da HP, o modelo 5890, tá? Ele é de injeção manual. Bom, esse em si é o aparelho. Para utilizar ele, nós utilizamos 3 gases, que é o hélio, o hidrogênio e o ar sintético, que é composto por nitrogênio e oxigênio, tá? Essa sigla aqui, ó, FID, que é o detetor, né? Flame Ionization Detector, tá? Detetor de ionização de chama. Esse injetor aqui onde a gente injeta a amostra, ele tem uma temperatura
temperatura controlada, assim como a vazão de todos esses gases também, tá? Bom, essa daqui é a seringa que a gente utiliza para fazer a injeção das amostras, tá? Ela cabe uma quantidade bem pequena, tá? A gente utiliza ela de 0,5 microlitros, tá? Então a gente vem, injeta a amostra aqui. Quando a gente injeta, a amostra é vaporizada e depois aqui fica a coluna, tá? Esse aqui é o forno do aparelho. Aqui tem a coluna, ela percorre todo o caminho até chegar aqui, que é o detector, que aí, no nosso caso, é um detector FID, né? Por ionização de chama. Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui fica o injetor, aqui o forno, injetor, forno e aqui o detector. Ele é um detector por chama, tá? Então, o que acontece? Quando a gente injeta uma amostra, ele injetou, corre pela coluna, aqui na coluna fica a fase estacionária, tá? Então, tem componentes da amostra que vai ter mais aderência, então eles vão ficar um tempo maior na coluna, vai ter um tempo de retenção maior. Então, o detector, ele capta todas as substâncias que vão passando, calculando o tempo que cada uma passa. Quando passa uma substância aqui, esse tipo de detector, ele ioniza a substância, tá? E esses íons, eles formam uma corrente elétrica, e daqui no detector tem um amplificador aqui, que ele amplifica os sinais, e depois vai para o registrador e aí sai a impressão do cromatograma, tá? Basicamente esse é o funcionamento, tá? Deixar aqui. Na sequência eu vou injetar uma amostra aqui para vocês. Estou ligando a temperatura aqui do forno, que ele fica, no caso, a uma temperatura de 160 graus, tá? Senão daqui a pouco eu não vou conseguir estar injetando para vocês verem. Então eu vou injetar a amostra e aí conforme for saindo o pico, eu vou mostrar para vocês, ok? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o sistema mesmo, o sistema funcionando, injetando e como que o cromatograma sai, tá? É importante quando a gente faz a injeção não deixar nenhuma bolha na amostra e certificar a quantidade certa, porque qualquer diferencinha você vai ter um resultado bem diferente do esperado. Estou aqui tirando as bolinhas. Aí a gente certifica que não tem nenhuma bolha. E aí ajusta a quantidade da injeção. Aí vem, injeta, tem que ser certeiro, tem que ter o dedo bom para não ir errado e dar start. Segura um pouquinho, que é o tempo de vaporizar a amostra. Aqui ele marca o tempo, tá? Tá correndo. Tiro. E ali, ó, ele já vai começar a mostrar que eu já dei start. E já começa o primeiro pico ali, ó, que vai começar a aparecer. Tá? É isso, daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês como que vai sair. Ela demora 15 minutos essa corrida. Aí eu venho mostrar pra vocês como que saiu todos os picos. Agora a gente já saiu o cromatograma, a gente já fez as análises e eu vou mostrar para vocês como a gente faz a comparação, tá? Então, como eu falei, a cada vez que a amostra passa pelo detector, gera uma corrente, é ionizada, gera uma corrente, o amplificador faz a parte dele, vai para o registrador e sai o cromatograma. Cada um desses aqui é os picos, tá vendo? Então você tem os picos e você tem os tempos de retenção também.
Isso daqui é a nossa referência, nós já conhecemos todos esses picos aqui. E aqui, no final, eu tenho a área de cada pico. Jogando numa formulinha do Excel, aí eu vou ter a concentração dessa referência aqui. Aqui, nesse caso, nesse outro cromatograma, já é a nossa amostra. Então, aqui se vocês verem, ó, tá vendo? 3h39 saiu um pico, aqui 3 minutos e 39 saiu também um pico no padrão. Então, eu sei que são as mesmas substâncias. Aí também se repete 708, 756 e 760. A gente tem aí um desvio mais ou menos de 0,5 segundos. Então aí eu posso considerar que elas são a mesma substância também. Aqui no 9,9. E o último aqui, ó, não tem. Então esse componente não está presente na amostra, tá? Então é isso, a gente faz a comparação, joga no Excel e aí a gente finaliza tudo sabendo os valores, tudo calculadinho. E essa é uma análise no cromatógrafo gasoso manual. É isso. Então aqui as aplicações, né? Determinação da porcentagem, quantificação das impurezas, determinação da composição de um produto, né? De acordo com um padrão sempre, né? Você tem que passar um padrão e analisar os tempos de retenção, né? Estudo de estabilidade e degradação de um produto. Então são algumas aplicações aí da cromatografia. Bom, assim a gente finaliza essa parte de cromatografia, né? Passamos pela principal, que é assim, para a gente ter um entendimento da cromatografia, que é papel, né? Que no papel a gente consegue entender que as substâncias são separadas e depois elas percorrem o caminho de acordo com a polaridade das substâncias, né? De afinidade dessas substâncias pela celulose do papel, né? E esse mesmo princípio, claro, de uma maneira muito mais instrumental e sofisticada, a gente consegue ver na cromatografia líquida e na cromatografia gasosa, onde as colunas fazem a vez do papel, né? Lá a gente não tem uma fase plana, né? Nós temos uma coluna e essa coluna tem um certo recheio que tem uma afinidade pelos analitos. E aí, de acordo com o tempo, né, que eles vão saindo, né, a gente consegue ver que eles saem em tempos diferentes, de acordo com a afinidade de cada um, né, e assim a gente consegue descobrir quais substâncias são por esse método. É um método bastante importante, né, porque ele faz a separação e a detecção de cada amostra de acordo com cada detetor que foi utilizado, tá bom? Ficamos por aqui hoje, tá, pessoal? Espero que gostem aí das aulas. Até mais.